Seja muito bem-vindo ao Santo do Dia. Hoje, 22 de julho, a Igreja celebra uma das figuras mais amadas e mais incompreendidas de toda a Escritura, Santa Maria Madalena, aquela que a tradição chama de Apóstola dos Apóstolos. Antes de conhecer Jesus, Maria carregava um peso que a Bíblia descreve como 7 demônios, uma vida de aflição, escravidão espiritual, talvez até desespero. Mas quando Cristo a libertou, ela não apenas foi curada, ela foi transformada. Grata para sempre, tornou-se uma discípula fiel, viajando com Jesus e ajudando a sustentar, com seus próprios bens, o ministério dele e dos 12 apóstolos. Numa época em que mulher praticamente não tinha voz pública, Maria Madalena rompeu essa barreira só de estar ali, perto do Mestre, quando quase ninguém mais teve coragem. E essa coragem ficou provada da forma mais dura. Enquanto os apóstolos fugiam apavorados na paixão, Maria ficou. Ficou aos pés da cruz, chorando, amparando Nossa Senhora, vendo Jesus morrer. E foi ela quem, na madrugada seguinte, foi ao túmulo e o encontrou vazio. No meio do choro, ouviu seu próprio nome, Maria. E reconheceu o ressuscitado. A ela, uma mulher, Cristo confiou a missão de anunciar aos apóstolos que ele estava vivo. Maria Madalena é hoje padroeira de penitentes, de perfumistas e de todos que já se sentiram indignos demais para serem amados por Deus. Se você conhece alguém chamado Maria, esse é o momento de lembrar dela. A lição que Madalena deixa é simples: não importa quantos demônios você já carregou, um encontro com Cristo pode transformar tudo. Nesse mesmo dia, séculos depois, a Igreja celebra também a festa de São Felipe Evans, um mártir galês que viveu a fé com uma alegria contagiante. Felipe nasceu em 1645, em Monmouth, no sul do país de Gales, e era um rapaz cheio de vida, tocava harpa com talento e adorava jogar tênis. Mas viver sua fé católica na Inglaterra daquele tempo era proibido por lei. Para se tornar padre, precisou fugir em segredo para o continente europeu, entrou na Companhia de Jesus e foi ordenado sacerdote na Bélgica. Em 1675, voltou escondido para Gales e passou 4 anos celebrando missas clandestinas, trocando de esconderijo constantemente para escapar da perseguição. Quando estourou a histeria do chamado complô papista, em 1678, puseram um preço alto pela cabeça de Filipe. Ele foi avisado, teve a chance de fugir, e recusou. Não abandonaria seu povo. Foi capturado, jogado numa masmorra gelada da Torre Negra do Castelo de Cardiff, onde passou semanas isolado. E o que ele fez lá dentro? Cantou. Rezou. Tocou harpa. Quando lhe disseram a data da própria execução, ele comemorou tocando música. No dia 22 de julho de 1679, exatamente essa data, caminhou até o cadafalso e declarou, diante da multidão, seu amor inabalável por Deus, antes de ser enforcado. São Felipe Evans é lembrado como padroeiro dos músicos e de quem enfrenta a perseguição pela fé com alegria. A lição que ele deixa é rara: é possível manter a alegria mesmo diante da morte, quando a fé é verdadeira. De um jeito bem diferente, outro santo desse dia viveu também no país de Gales, e sua história se entrelaça com a de Felipe Evans, é São João Wood. João nasceu em Breconshire, numa região montanhosa e isolada de Gales, e escolheu ser padre secular, sem se juntar a nenhuma ordem religiosa. Para isso, precisou emigrar até o Colégio Inglês de Valladolid, na Espanha, em 1649, sabendo que, ao voltar para as Ilhas Britânicas, se tornaria um foragido com sentença de morte sobre a cabeça. Ainda assim, em 1654, voltou. E durante 24 anos, quase um quarto de século, viveu escondido, refugiando-se nos chamados pristioles, esconderijos secretos dentro de casas de famílias católicas nobres, celebrando batismos e missas de madrugada, sempre na sombra. 24 anos de resistência silenciosa, sem nunca desistir. Foi finalmente capturado em novembro de 1678, durante a mesma onda de perseguição que levou Felipe Evans à prisão, e os dois passaram seus últimos meses juntos na mesma cela do castelo de Cardiff, João com seu temperamento dócil, complementando o vigor alegre do companheiro. Julgado em maio de 1679, foi condenado apenas por ser padre católico em solo inglês. Subiu ao cadafalso de Pollalogue pouco depois de Evans, e ali,
em vez de amargura, ofereceu perdão sincero aos seus próprios carrascos. São João Lloyd é venerado como padroeiro dos que perseveram na fé escondida, longe dos holofotes. A lição de João é para quem serve a Deus sem nunca ser visto. A fidelidade silenciosa, mantida por décadas, vale tanto quanto qualquer gesto público. Ainda nesse 22 de julho, a Igreja se volta para a China e recorda Santa Ana Wang, uma menina que se tornou mártir com apenas 14 anos. Ana nasceu em 1886 numa aldeia pobre chamada Majiazuan, na província de Hebei, filha de uma família de católicos convertidos pelos missionários. A vida já lhe tinha sido dura desde cedo, perdeu a mãe aos 5 anos. Mesmo assim, guiada pela catequista Lúcia Wang, cresceu com uma fé e uma maturidade impressionantes para a idade. Aos 11 anos, a família tentou arranjar um casamento para ela, mas Ana já tinha decidido, queria consagrar sua vida inteira a Jesus Cristo, em virgindade, e enfrentou a oposição e a raiva dos parentes por essa escolha. Em julho de 1900, a violência da rebelião dos Boxers chegou até sua aldeia. Milícias anticristãs incendiaram a capela local e arrastaram os católicos para o centro do povoado com um ultimato brutal: pisar na cruz e negar a fé, ou morrer decapitados. Ana, com apenas 14 anos, ficou em silêncio, serena, mesmo quando lhe ofereceram perdão em troca de apostasia. No dia 22 de julho, ajoelhou-se de frente para os escombros da igreja incendiada e rezou pelas almas de seus próprios algozes antes que o machado descesse. Santa Ana Wang é hoje padroeira dos jovens perseguidos por sua fé e de quem enfrenta pressão familiar por causa de suas convicções. Se você conhece uma Ana, essa é a santa que carrega esse nome com uma coragem que impressiona até hoje. A lição que ela deixa é que a firmeza da fé não depende da idade. De um continente para outro, e de um século para o seguinte, esse mesmo dia também celebra a vida de Manuelita, ou Madre Maria Inês Teresa do Santíssimo Sacramento. Ela nasceu em 1904, no México, a quinta de 8 filhos de uma família rica e profundamente religiosa. Aos 20 anos, sua vida mudou radicalmente depois de ler a autobiografia de Santa Teresinha de Lisieux, História de uma Alma, e de sentir, num congresso eucarístico, o olhar de Cristo na hóstia consagrada a chamá-la de um jeito que ela não conseguia ignorar. O problema era o momento. O México vivia violenta guerra cristera, quando o governo perseguia a igreja e destruía conventos. Seguir sua vocação religiosa era, literalmente, tornar-se fora da lei. Ainda assim, Manuelita fugiu para os Estados Unidos e entrou no convento das Clarissas em Los Angeles, em 1929. Pouco depois, teve uma visão de Nossa Senhora de Guadalupe, prometendo-lhe grandes graças. Sentindo que a clausura estrita não bastava para seu chamado, voltou ao México, apesar de todo o risco, e fundou as Missionárias Clarissas do Santíssimo Sacramento, unindo oração profunda com trabalho missionário direto. Mesmo com a saúde frágil, era conhecida por seu sorriso constante, e levou sua obra a 14 países, criando clínicas, orfanatos e escolas para os mais pobres. Morreu em Roma, exatamente neste dia, 22 de julho de 1981. Manuelita é lembrada como um exemplo para missionários e fundadores de obras sociais. A lição que ela deixa é clara: a verdadeira vocação nunca se acomoda, mesmo quando o mundo inteiro parece dizer que não é hora. Voltando à Europa, mas agora à Itália do século XV, esse dia também guarda a memória do Beato Agostinho, da poderosa família Fangi, de Biella, no Piemonte. Ele nasceu destinado a uma vida totalmente diferente: administrar terras e bens, selar um casamento vantajoso, viver como nobre. Mas tudo mudou quando frades dominicanos pregaram em sua cidade sobre a pobreza evangélica, e Agostinho ficou tão tocado que abandonou tudo para vestir o hábito da ordem dos pregadores. Ele se tornou conhecido por sua capacidade de mergulhar em êxtases de oração tão profundos que parecia sair do mundo. Essa união com Deus se provou de um jeito impressionante quando precisou passar por uma cirurgia dolorosa, sem qualquer anestesia, e não soltou um único gemido, explicando depois que sua mente estava tão concentrada na paixão de Cristo que a dor simplesmente não o alcançou. Como prior em Soncino, reformou a disciplina de sua comunidade apenas pelo exemplo de sua própria santidade. Era visto como um curador carismático. Contam que, certa vez, recompôs com oração uma jarra de vinho que uma criança havia quebrado chorando.
Em 1493, depois de 10 anos vivendo em contemplação em Veneza, morreu justamente no dia de Santa Maria Madalena, 22 de julho, a mesma santa com quem abrimos o vídeo de hoje. Décadas depois, ao reformar o convento, trabalhadores encontraram seu caixão intacto, boiando sobre as águas, e o corpo do beato Agostinho maravilhosamente incorrupto. Ele é lembrado como padroeiro de quem sofre com dores físicas graves. A lição que Agostinho ensina é que a oração verdadeira pode sustentar a alma mesmo em meio ao sofrimento mais intenso do corpo. Ainda no século VII, mas agora na França, a Igreja recorda neste 22 de julho São Vandregisilo, um homem que trocou o poder pela vida simples de monge. Nascido por volta do ano 600, perto de Verdun, Vandregisilo chegou a ocupar um dos postos mais altos da corte do rei Franco Dagoberto e, como conde do palácio, cercado de riquezas e prestígio. Mas em 628, sentiu um chamado que não conseguia mais ignorar. Junto com sua esposa, tomou uma decisão rara para a época, separaram-se em comum acordo para que cada um seguisse a vida religiosa, ela entrou num convento, e ele partiu de mãos vazias para a abadia de Romainmôtier, na Suíça. Depois de 10 anos ali, foi viver como eremita, em completo isolamento, na região do Jura. Caminhou ainda até Bobbio, na Itália, berço do monaquismo de São Columbano, antes de ser ordenado padre em Rouen. Em 649, fundou no Vale de Fontenelle, na Normandia, a grande abadia que hoje leva seu nome, não apenas capelas, mas uma biblioteca, uma escola e uma vasta área agrícola que transformou aquela região numa referência de saber e fé na Idade Média. Vandregisilo governou seus monges com justiça até morrer de velhice, exatamente neste dia, 22 de julho de 668. Ele é lembrado como padroeiro de monges e fundadores de comunidades religiosas. A lição de Vandregisilo é poderosa para quem vive cercado de sucesso material. Por mais alto que se chegue, sempre é possível recomeçar em nome de algo maior. Também na França medieval, mas fugindo de um destino bem diferente, esse dia celebra São Meneléu. Ele nasceu numa família nobre de Pressigné, em Anjou, com um futuro já todo planejado, herdar terras, comandar vassalos, casar por interesse político. Mas desde jovem, Meneléu nutria um desprezo profundo pela vida militar e pela futilidade da corte. Quando o casamento arranjado se aproximava, ele tomou uma decisão radical, convocou seu amigo e escudeiro mais fiel, Saviniano, e os dois fugiram durante a noite, atravessando territórios em segredo até se refugiarem nas montanhas da região de Auvergne. Foi ali que Meneléu abandonou de vez a espada e bateu à porta do mosteiro de São Chafre, implorando para ser aceito. Como prova de humildade, foi submetido durante anos às tarefas mais duras e humilhantes, lavar chãos, carregar pedras, e aceitou tudo com uma docilidade que impressionava até os mais experientes monges. Sua transformação foi tão evidente que o bispo da região lhe confiou uma missão enorme: reconstruir a abadia arruinada de Menat. Meneléu se tornou, literalmente, um construtor de almas e de pedras, reunindo uma nova comunidade ao redor de Menat, e escolhendo sempre para si a menor e mais simples das celas, para nunca deixar de dar o exemplo. Viveu ali até o fim da vida, como um pilar da Ordem de São Bento. São Meneléu é lembrado como padroeiro de quem busca recomeçar longe de um destino que não escolheu. A lição que ele deixa é que abrir mão de uma vida de conforto pode ser o primeiro passo para encontrar um propósito verdadeiro. Voltando ainda mais no tempo, ao século III, esse mesmo dia guarda a memória de São Cirilo, bispo de Antioquia por volta do ano 279. Governar aquela diocese não era tarefa fácil. Além de cuidar espiritualmente de milhares de fiéis sírios, Cirilo enfrentava as manobras políticas de Roma e disputas teológicas internas que ameaçavam dividir a comunidade cristã. Ele ficou conhecido como um pastor de grande sabedoria e caridade, sempre buscando reconciliar clérigos que haviam sido afastados por conflitos menores, priorizando a unidade acima de tudo. Mas em 303, tudo mudou. O imperador Diocleciano assinou seu segundo édito de perseguição, ordenando a prisão de bispos e diáconos em todo o império, numa tentativa de destruir a estrutura da igreja. Como líder visível da comunidade, Cirilo foi um dos primeiros a ser capturado. Recusou-se, com firmeza, a adorar estátuas pagãs ou sacrificar a Júpiter, e essa recusa enfureceu as autoridades romanas. Para evitar transformá-lo num mártir público,
os romanos optaram por humilhá-lo, tiraram sua mitra e o condenaram ao exílio forçado. Acorrentado como um escravo comum, foi marchado até as minas da Panonia, na atual fronteira da Hungria, onde foi privado de comida e submetido a trabalho extenuante até morrer de fome e exaustão, longe de casa. São Cirilo é lembrado como padroeiro de bispos perseguidos e de quem sofre por defender a unidade da Igreja. A lição que ele deixa é que a fidelidade à verdade, mesmo quando custa tudo, nunca é uma derrota aos olhos de Deus. Para fechar o dia de hoje, a Igreja recorda São José da Palestina, cuja história foi preservada pelo bispo Santo Epifânio. José viveu no século IV, na Galiléia sob domínio romano, e pertencia à elite intelectual judaica, era assistente de um dos maiores líderes do Sinédrio de Tiberíades, cercado de prestígio e conforto. Sua vida mudou quando testemunhou algo que jamais esperava. No leito de morte, o próprio patriarca que ele servia pediu, em segredo, para ser batizado por um médico judeu-cristão. Abalado, José foi até a biblioteca restrita do Sinédrio e encontrou traduções proibidas dos evangelhos de Mateus e João. O que leu ali acendeu nele uma fé ardente em Jesus como Messias, e os rumores logo se espalharam entre seus antigos colegas, agora furiosos. Numa viagem pela Cilícia, carregando esses mesmos evangelhos, foi descoberto, agredido por uma multidão enfurecida e jogado de uma ponte nas águas geladas do rio Cydnus. Mas sobreviveu, e emergiu daquelas águas já decidido a se batizar de vez como cristão. Sua história chegou até Roma, e o próprio imperador Constantino nomeou conde do império, dando-lhe recursos para construir as primeiras igrejas cristãs em lugares como Nazaré, Cafarnaum e Tiberíades. São José da Palestina é lembrado como padroeiro de quem se converte tarde na vida e de quem enfrenta a própria família de fé por causa de uma verdade descoberta. A lição dele é para quem teme perder tudo ao seguir a consciência, às vezes, é exatamente aí que a vida verdadeira começa. Com isso, fechamos os 10 santos e santas que a Igreja celebra neste 22 de julho, vidas tão diferentes entre si, unidas pela mesma coragem de amar a Deus acima de tudo. Se alguma dessas histórias tocou você, esse é o momento de agir. Inscreva-se no canal Santo do Dia para não perder as próximas histórias, deixe nos comentários o nome de alguém que você ama e para quem você gostaria de pedir a intercessão de um desses santos. E compartilhe este vídeo com quem sente que essa mensagem pode chegar bem hoje, porque cada compartilhamento desses é, de verdade, um pequeno gesto de evangelização. E não esqueça, a oração completa a cada um desses santos está disponível na descrição deste vídeo.